Olá, pessoal! Estamos mais uma vez aqui, eu e a Rael, para a gente compartilhar com vocês uma videoaula. Oi, pessoal, tudo bem? Bem-vindos. Então, eu vou começar apresentando e, na sequência, a Yael vai dar continuidade. O nosso título da videoaula de hoje é Mudanças Sociais e o Fenômeno da Internet. O nosso objetivo é fazer com que vocês possam entender um pouco sobre as mudanças sociais relacionadas à tecnologia e à internet. Para começar, a gente quer destacar que a sociedade de hoje que nós vivemos não é exatamente igual à sociedade de 1950 ou 1800. Isso não é nenhuma novidade para vocês, né? Mas a gente queria ressaltar que existe um conjunto de hábitos, de costumes, práticas e pensamentos que vão se alterando com o tempo e indica que a nossa sociedade e as relações sociais contidas nela não são estáticas, ou seja, elas não ficam paradas. Há transformações que ocorrem ao longo do tempo. E a partir disso, nós podemos mostrar para vocês que existe um conceito sociológico chamado de mudança social, que é justamente essa percepção, esse olhar para a sociedade que leva em conta as transformações de hábitos, transformações de costumes, ideias, comportamentos ao longo do tempo por um determinado grupo de pessoas em um determinado espaço. Vamos dar um exemplo para que isso fique mais claro. Nós podemos observar isso em relação aos meios de transporte do dia a dia que as pessoas usam. Houve um tempo em que o deslocamento de um lugar para outro era feito puxado por animais, por carroças. E as pessoas elas se deslocavam em cavalos. Mas a partir da invenção do carro, no começo de 1900, algumas pessoas puderam ter a alternativa de se locomover com um automóvel motorizado. Vocês conseguem ver que até nos dias de hoje ocorrem transformações nas relações com que as pessoas usam os meios de transporte? Basta observar o Uber e os aplicativos de transporte que surgiram nos últimos anos. É possível perceber que esses aplicativos estão modificando em algum grau o comportamento, o hábito que muitas pessoas têm de se deslocar de um lugar para o outro. As consequências mais visíveis a essas transformações tecnológicas estão relacionados ao encurtamento das distâncias e à perspectiva de tempo. Notem que antes de existir o carro, uma pessoa demorava muito mais para percorrer uma grande distância. E agora, com o surgimento da internet, onde as pessoas podem chamar o Uber e outros aplicativos de transporte a partir dos seus celulares, elas conseguem com mais facilidade se deslocar dentro da cidade de um lugar para o outro. E nos últimos anos, nós podemos observar justamente essas mudanças de hábitos, costumes e comportamentos em aspectos até culturais, devido à popularização da internet. E isso tem consequências tanto positivas como negativas, que mais à frente a gente vai dar alguns exemplos. Mas antes disso, a Yael vai destacar algumas transformações dos nossos hábitos que surgiram com a internet. Bom, que tempos atrás muitas coisas eram diferentes, agora a gente consegue entender que não é novidade. Não faz muito tempo que só a gente podia acompanhar notícias pelos jornais impressos, comprar ingressos de eventos para shows, futebol, cinema, só na bilheteria. Para alugar filmes, a gente tinha que ir a videolocadoras. Vocês pegaram essa época? Acho que não, né? Perguntem para a família de vocês. Para ouvir músicas, a gente tinha que ter CDs, e para encontrar um determinado lugar, a gente tinha que ter um mapa impresso. Antigamente, para se relacionar com alguém, as pessoas se conheciam por meio de outras pessoas, amigos, no trabalho, na escola, na faculdade e em outros lugares. Com a modernidade e a internet, tudo ficou em um clique pelas nossas mãos. Hoje a gente pode encontrar tudo isso na internet.
Para acompanhar notícias, a gente digita o site da nossa preferência. Para comprar ingresso de qualquer tipo, aliás, comprar qualquer coisa, a gente encontra na internet. Para assistir filmes e ouvir música, a gente procura alguma plataforma, como o YouTube, o Netflix, o Spotify e outros. E para conhecer pessoas, hoje a gente tem aplicativos de relacionamento. Para encontrar determinado local, é só a gente ter o GPS instalado nos nossos celulares. Além disso, a gente tem o crescimento das redes sociais, que a gente usa para interagir com outras pessoas e nossos amigos, através de fotos e vídeos, stories também. Por exemplo, a gente já teve o MSN, o Orkut, vocês pegaram essa época, eu e o professor Valei, a gente pegou essa época. Vocês nem devem se lembrar, mas enfim, a gente passou a ter o Facebook, o Instagram e mais recentemente o TikTok. Como a gente pode perceber, houve nitidamente mudanças causadas pela popularização da internet e agora a gente vai ver mais algumas consequências dessas transformações. Então, assim como a gente acabou de ver que as transformações tecnológicas vinculadas ao transporte ao longo do tempo, em que encurtaram-se as distâncias, diminuindo o tempo de locomoção, na comunicação também a gente consegue ver transformações parecidas. Hoje em dia, o mundo todo está conectado em tempo real e a comunicação é acelerada e instantânea, graças à internet. Por exemplo, em dezembro de 2019, a gente podia ver as notícias acontecendo em tempo real sobre o surgimento do coronavírus na China. Foi um período em que os noticiários revelaram todos os dias uma série de casos envolvendo essa situação. Mas não foi apenas pelo noticiário, pelos jornais que a gente pôde acompanhar tudo o que aconteceu. A gente também recebeu informações pelo WhatsApp. O WhatsApp foi um canal de comunicação muito usado e muito importante para espalhar informações. E sendo um canal de comunicação, muitas vezes a gente não sabe filtrar o que a gente recebe. Lembram que a gente falou no começo que a internet causa tantos pontos e consequências positivas como negativas? Pois então, as pessoas através do WhatsApp acabam não sabendo diferenciar o que é verdadeiro do que não é. O que é informação falsa e o que é informação verdadeira. As pessoas acabam espalhando muitas informações falsas. Então, isso a gente traz para vocês um conceito que se chama fake news. Vocês já ouviram falar sobre fake news? Em tradução, é informações falsas, em que consiste na distribuição de boatos com distorção de dados sobre a realidade. É uma distribuição de mentiras ou de coisas distorcidas. Tomemos, por exemplo, ainda no exemplo do coronavírus, o Ministério da Saúde. Ele criou um aplicativo para informar a população em geral sobre os cuidados a serem tomados pelas pessoas para diminuir o contágio, a contaminação pelo vírus. Mas foi possível perceber que houve a circulação de uma notícia afirmando que esse aplicativo iria, na verdade, hackear todos os dados, todas as informações contidas nos celulares de todas as pessoas que instalassem esse aplicativo. A consequência disso é uma desinformação da população em geral do que é fato ou fake. Por isso, a gente precisa ter muito cuidado quando a gente compartilha uma informação com os nossos amigos. A gente tem que sempre fazer uma pesquisa rápida antes de compartilhar, para ver se aquilo que a gente quer compartilhar realmente é verdadeiro com os nossos amigos. Então, a gente vai deixar na descrição deste vídeo aqui alguns links de sites que falam sobre as fake news mais compartilhadas e o que é bom fazer antes de compartilhar informações. Então, a partir do que a gente viu neste vídeo, a gente pode perceber que existem constantes transformações culturais relacionadas à internet, que afetam o nosso dia a dia diretamente, que vão desde as mudanças sociais provocadas nos meios de transporte, como o professor Valei trouxe, e em que conseguimos ver que as novas tecnologias encurtaram distâncias e facilitaram a locomoção em menos tempo,
Assim como a gente consegue perceber que a nossa comunicação também é possível ver uma disseminação de informações instantâneas. Tudo isso tem impacto na forma com que nos relacionamos com o mundo social, sobretudo na comunicação e na possibilidade de diferenciar o que são informações verdadeiras daquelas informações falsas. Então, pessoal, por fim, a gente traz para vocês uma tarefa de casa. Na verdade, a gente quer propor para vocês uma atividade de pesquisa. Então, a partir do vídeo, responda. Pergunte a alguém da sua família como essa pessoa via o mundo antes da internet. Cite algumas diferenças que você consegue perceber de antigamente para hoje. Por exemplo, como as pessoas se comunicavam antes de existir o WhatsApp. Como as pessoas se locomoviam antes de existir os aplicativos de Uber ou táxi, enfim, o que vocês conseguem perceber. Mais informações estão na descrição do vídeo e podem perguntar para a gente qualquer dúvida que vocês tiverem. Foi um prazer esse vídeo. Tchau, tchau, pessoal!